Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar aí sobre os sinais senoidais. Irei começar aí efetivamente, né, sobre o discorrer aí com relação ao conteúdo da disciplina. E iremos então partir aí desse estudo, né, de sinais senoidais, que é algo muito importante para análise aí de sistemas eletroeletrônicos, certo? Portanto, eu coloquei como objetivos para essa aula a apresentação das aplicações práticas de sinais senoidais, principais definições de sinais senoidais, caracterização de período, frequência e valor de pico, e exemplos de cálculo de parâmetros através de um sinal senoidal. Certo? Falando inicialmente das aplicações, né, nós temos que tensões alternadas senoidais podem ser geradas aí de diversas fontes. A mais comum é aquela que se tem nas tomadas senoidais, oriundas de diversas fontes geradoras: hidroelétrica, eólica, solar, diesel, dentre outras coisas. Tá? Aqui eu coloco uma imagem, né, que representaria aí um sistema de geração, por exemplo, né? Temos aqui a nosso gerador, ele produz aqui um sinal senoidal na saída, né? Eu preciso ter aqui uma movimentação que produz energia mecânica para converter ela em sinal senoidal, que é energia elétrica. Tá? Aqui nós temos também um outro exemplo, né? O gerador diesel, temos eólico, solar, né? Com inversor, e até um gerador de sinal que pode ser utilizado para gerar um sinalzinho com qualquer frequência, período, valor de pico, enfim, características que a gente vai estudar na aula de hoje. Portanto, se a gente parar para analisar, o sinal senoidal ele está presente basicamente em todos esses elementos. Tá? Ou seja, a tensão de alimentação, a tensão que nós temos na rede elétrica, proveniente aqui de um desses elementos, né, de geração, ela vai ser no formato senoidal, vai ser nesse formato aqui, nessa ondinha azul, tá certo? Muito bem. Falando agora das características do sinal senoidal, aqui nós temos aquela ondinha azul, né, mais expandida. Eu coloco aqui alguns parâmetros que eu vou comentar aí na sequência. Então nós temos o valor de pico, que é o valor máximo instantâneo de uma função medido a partir do nível zero. Tá? Então o nível zero é basicamente essa linha preta aqui, que é a linha do tempo, conhecida como eixo horizontal. E temos o eixo vertical, esse ezinho que representa a tensão elétrica. Então o que acontece? Essa tensão ela parte do zero e vai subindo, subindo, subindo até atingir um valor máximo. Esse valor máximo é denominado valor de pico. Por quê? É o máximo instantâneo da função. Quando atinge esse valor máximo, atingir o pico da onda, ela vai decaindo. Tá? E aqui nós temos o valor máximo negativo ou ainda o valor mínimo da senoide. Valor instantâneo, que basicamente é a amplitude de uma forma de onda em um instante de tempo qualquer, é representado por letras minúsculas. Aqui está Ezinho 1 e Ezinho 2. Né? Então, ó, nós temos o Ezinho 1 aqui, que seria esse ponto da onda, num instante de tempo T1. Né? Nós temos também o Ezinho 2, que é esse carinha aqui, na parte negativa da onda, que seria num outro instante de tempo, um instante T2. Muito bem. Temos também a amplitude de pico, que é basicamente o valor máximo de uma forma de onda em relação ao valor médio. Essa onda aqui, ela tem uma área positiva igual à área negativa. Tá? Então, se eu somar algo positivo com algo negativo, porém com o mesmo valor, ou seja, se eu tivesse 10 aqui, teria menos 10 aqui embaixo. Tá?
10 menos 10 dá 0. 0 dividido por 2, 0. Então, nesse caso, a amplitude de pico é o mesmo valor que nós teríamos aqui para o valor de pico. Beleza? Período, que é definido por T maiúsculo, né, sendo o intervalo de tempo entre repetições sucessivas de uma onda periódica. Certo? Então, aqui nós temos a nossa onda. Se eu adotar como início esse ponto, ela vai finalizar aqui, porque é o ponto onde ela volta a se repetir. Né? Depois finaliza aqui, por exemplo. Se eu adotar a crista da onda, que é o valor de pico, eu começo do valor da crista, vou lá para valores negativos e termino quando tocar a crista da onda de novo. Seria o período 2, por exemplo. Né? T2 é igual a T1. E se eu quiser medir a partir do início aqui, ó, do positivo, eu posso medir aqui do instante 0, a onda vai lá para o valor máximo, volta para 0, valor mínimo, e termina em 0. Voltou para 0 aqui, no positivo e negativo eu tenho período T3. T1 é igual a T2, que é igual a T3. Tá? O período ele é o mesmo, independente do ponto de referência que a gente esteja pegando aí para tirar as medições. Temos o ciclo, que é parte de uma forma de onda contida em um intervalo de tempo igual a um período. Tá? Então aqui, ó, ciclo completo é o quê? Eu tenho um positivo e um negativo, só que é um ciclo. Tá? Ou posso pensar assim, ó, do valor de pico positivo até o próximo pico positivo, eu tenho um ciclo também. Tá? Então é um ciclo que está contido no intervalo de tempo de um período. É isso daí. E a frequência, que é o número de ciclos que ocorrem em um segundo. Tá? Então, se eu tiver um segundo nesse ponto, significa que um ciclo ocorreu em um segundo. Tá? Então, a nossa frequência seria um ciclo por um segundo. Tá? A definição de frequência é assim, 1 Hz, que equivale a um ciclo por segundo. Tá? Coloquei aqui em verde para constar, mas vai ter mais um slide que cita isso daí. O que nós vamos estudar na aula de hoje, mais a fundo, é o valor de pico, o valor de período e o valor de frequência. Então, definição de frequência. Né? O cálculo de frequência é o seguinte. Eu tenho o F', né? Onde o F' é a frequência do sinal elétrico, e eu tenho o T maiúsculo, onde esse T maiúsculo é o período do sinal elétrico da tensão ou corrente de um circuito alimentado por sinal senoidal. Tá? Se eu fizer 1 dividido por T, eu tenho o F, ou seja, o inverso que a gente chama, né? Porque é uma divisão aqui e o período está no denominador, o inverso do período é a frequência. Por quê? Se aumentar o período, diminui a frequência. Se aumentar a frequência, diminui o período. Tá? Essa é a correlação inversa, né, que a gente chama. E as grandezas utilizadas para calcular então a frequência elétrica no sinal senoidal, basicamente segundos para o período e hertz para a frequência. Tá? Grandeza, tudo aquilo que é estabelecido como unidade de medida para um fenômeno. Tá? Então, um fenômeno de frequência é hertz, um fenômeno de período, segundo, um fenômeno de tensão é volt. Tá? A gente vai ver isso. Então, nós temos a medição de ciclo senoidal. Né? O ciclo ele pode começar aqui em um valor positivo e termina naquele valor positivo, tá? Quando ele voltar a se repetir. Posso começar do valor máximo e ele vai terminar no valor máximo. Posso começar do zero e o ciclo vai terminar do zero. Tá? Para cada ciclo nós temos um período. Né? Então o primeiro eu chamei de T1, o segundo T2 e o terceiro T3. Medição de ciclos em um segundo.
Então, por exemplo, aqui eu tenho um ciclo e esse período foi dado como um segundo. Então, um ciclo por segundo. Aqui não, ó. Aqui eu tenho um segundo, só que eu tenho 1, 2 e metade aqui, ó. Então, 2,5 ciclos dentro de um segundo, tá? Quanto tempo demora para ocorrer um ciclo? 0,4 segundos. Tá? Que é o tempo de onde começa até onde volta a se repetir a onda. E aqui é outro exemplo. Em um segundo eu tenho 2 ciclos. Então, do início do primeiro até o final deste primeiro ciclo, nós temos meio segundo. Né? Então, essa correlação que existe entre ciclos e período. Aqui eu trago um exemplo numérico para que a gente possa fazer uma análise. Então, nesse exemplo, temos o seguinte. Dado o sinal senoidal abaixo, determine A. Valor de pico. B. Período. C. Frequência. E letra D. Número de ciclos no gráfico. Tá? Então, nós temos aqui o gráfico, certo? O gráfico está pegando aqui a nossa senoide, com valor máximo de 8 volts e valor mínimo de menos 8. Temos aqui 0.2 para o primeiro cruzamento, 0.4 para o segundo, terceiro 0.6, quarto 0.8, 1.2 e 1.4. Então, esse gráfico foi até 1,4 segundos. Perceba que é bem rápido, então é um sinal que está ocorrendo aí vários ciclos dentro de apenas um segundo. Né? Isso é interessante de a gente ressaltar aí. Muito bem, então partindo para a resolução, aqui está o nosso gráfico. Né? E esse gráfico já está aí com os parâmetros bem definidos. E o primeiro que a gente vai colocar de forma numérica, né, resolver aí, é o valor de pico. Tá? Então, o valor de pico vai pegar aqui a crista da onda, né, ó, desde a primeira lá, passamos por todas as cristas, temos VP. O valor da crista é quanto? 8. Tá? Então, o valor de pico, a letra A é 8. Período, de onde começa o ciclo, lá do zero, até onde termina, do zero. Tá? Então, se eu pegar essa distância aqui, de forma horizontal, já que o período é no tempo, eu tenho que o período vale 0,4. 0,4 o quê? Segundos. Esse S aqui é de segundos, que é a nossa unidade de medida, a nossa grandeza física. Né? Na C é para calcular a frequência, então eu faço 1 dividido por período. Período é 0,4, já determinado na letra B. Então, fazendo essa continha, 1 sobre 0,4, chegamos em 2,5 Hz. E temos o número de ciclos. Né? Então, nessa onda, nós temos quantos ciclos? Posso contar aqui, ó. Positivo e negativo é um completo. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 3,5. Né? Porque esse ciclo aqui, ele começou nesse ponto, quando ele foi lá para zero, para começar o negativo, ele não terminou. Então, completo nós temos 1, 2, 3 e meio. Tá? Então, no gráfico, nós temos 3,5 ciclos. Beleza, turma? Então, a aula de hoje foi isso. Eu espero que tenha ficado bem claro aí todos os conceitos, que todos tenham entendido aí essa base, né, da disciplina, até porque a gente vai trabalhar sempre em cima desses parâmetros. Temos que saber bem o que é um valor de pico, o que é amplitude, período, frequência, o valor instantâneo da tensão. Saber que para cada ponto no gráfico de uma senoide, nós temos ali um valor de tempo referente àquele ponto. Então, se eu tenho
um gráfico que tem valor máximo 8, como é o caso do exercício, tem um certo instante de tempo que a tensão vale 4. Tá? Por quê? Porque a tensão vai crescendo até atingir 8. E vai ter um instante de tempo também que a tensão vale menos 4. Porque o sistema senoidal ele é simétrico. Né? Então o que aparece lá para o positivo acaba aparecendo em algum instante também para o negativo. Tá certo? Espero aí que tenha ficado claro, né? Eu gosto de detalhar aí os pontos, mas caso surjam dúvidas, podem perguntar durante a aula lá no Microsoft Teams. Mandem mensagem via chat ou então aguardem a reunião de dúvidas, que eu abro mais para o fim da aula. E daí vocês podem lá perguntar e tirar suas dúvidas com relação a essa primeira aula. Certo, turma? Grato a todos pela atenção. Bons estudos. Até!